Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, sou o Matheus, também tenho o meu apelido de Onça Caipira no universo MBL, né? E hoje eu quero estar reagindo, comentando e refletindo a respeito de uma treta que teve, de uma confusão envolvendo o Gabriel Costenaro, que ele chegou a fazer parte do Movimento Brasil Livre, porém teve algumas desavenças. Se vocês forem pesquisar, vão se inteirar melhor sobre a história, o que aconteceu. Não vai ser o propósito desse vídeo comentar por que ele saiu do MBL, se ele estava certo ou não. Não vou entrar nesse mérito. Vou entrar no mérito da treta e também na reflexão que eu quero estar fazendo com vocês aqui. Simbora? Gastou dinheiro com puteiro. Rapaz, assim, coloquei o vídeo do Metrópolis aqui para reagir, que ele é um compilado do que saiu dessa treta. Mas, assim, vocês vão ver aqui que é uma acusação forte que o Renan Santos fez, né? E será que o Gabriel Costenaro se defendeu ou não disso? Eu vou mostrar para vocês. Presidente perdendo a linha. É? Ih, fala aí. Ih, tá me empurrando, cara. Assim, uma coisa que eu não gostava do Costenaro desde a época que ele era do Movimento Brasil Livre, e pelo visto ele ainda não buscou mudar isso, foi o jeito muito confrontativo que ele tem. Assim, sério, que ele não consegue manter a calma, ter o cérebro no lugar em qualquer coisa que ele vai fazer. Tudo que ele vai fazer, ele tem que gritar, tem que querer ir pra cima, tem que tentar gerar algum tumulto em volta do que ele vai fazer. Ele não pode fazer qualquer coisa na boa, na paz. Gosta dele não, gosta dele não, gosta dele não. Esse brabo tem nome. O nome dele é Gabriel Costenaro. É um cidadão. Talvez um dos maiores erros do Renan Santos, acredito eu, foi das apostas que ele fez, em alguns nomes. Né? Porque, assim, eu entendo quando uma pessoa, ela enxerga o potencial em outra pessoa, acredita, deposita sua esperança nela. É compreensível, mas digamos que o Renan, ele ao longo do tempo, depositou a confiança em muitas pessoas que o apunhalaram depois. Como a gente viu recentemente, o caso do Ben Pontes, Faustino, Sandro Filho, né, que, assim, além de ter sido apostas erradas que o Renan fez, né, também acredito que isso gerou uma situação onde, basicamente, tipo, assim, se toda pessoa que vai depositar sua confiança vai te apunhalar depois, para que você vai depositar confiança em alguém, então? E o Gabriel Costenaro era uma dessas pessoas, se vocês estão vendo aqui, como que está sendo a retribuição dele pelo fato do Movimento Brasil Livre ter colocado o nome dele, ter construído o nome dele ao longo de meses, anos, para depois ele estar fazendo o que está fazendo aí. Eu vou dizer para vocês, se eu fosse ex-MBL, esse tipo de coisa, eu não ia fazer o que o Gabriel Costenaro está fazendo, de querer ficar caçando treta, né, de querer peitar, partir para cima. Não, claro, tipo, ele como um cidadão, ele pode fazer os seus questionamentos, pode também colocar o seu lado da história nesse rolo que ele teve com o MBL, ele pode fazer isso e é um direito dele. Mas uma coisa é ele exercer o direito dele, outra é ele querer caçar hype em cima de hater nosso. Um carioca indignado. Conversa comigo de boa aqui. Não vou conversar de boa. Por que você não fala a verdade, então? Por que você não fala a verdade? Que erraram comigo. Por que você não fala a verdade? Que erraram comigo. Eu errei. Eu sou canalha. Você não bateu no Pedro Duarte porque vocês combinaram pra deixar o Igor Boys aqui trabalhando pra vocês. Vai aparecer no vídeo. Assessor que deveria estar trabalhando. Rapaz. Assim, se tem uma coisa que eu discordo nesse vídeo completamente, foi do Renan ter dado trela pro Gabriel Costenaro. Inclusive, parte da reflexão que eu ia fazer para frente, eu já vou fazer agora. Que, assim, Renan, se você estiver vendo esse vídeo aqui, quero deixar um recado muito claro para você aqui, que é o seguinte. Conforme você começar a crescer, o seu nome, de fato, começar a ganhar projeção nacional, não se preocupe em ficar batendo boca com gente pequena. Não queira, assim, ficar batendo boca com uma pessoa que está te criticando, te xingando no meio da rua. Deixa a pessoa falar as coisas ali. Né, assim, toca o barco, segue pra frente e tá bom, tipo, porque se vocês forem pegar, mesmo fora
Mesmo que não fosse o Renan ali, fosse o Flávio Bolsonaro, fosse o Lula, fosse qualquer outro presidenciável. Vocês acham que essas pessoas iriam ficar batendo boca com alguém na rua, mesmo se essa pessoa fosse um antigo aliado, alguém que teve uma desavença, ia ficar batendo boca? Não. Então, assim, eu acho que nessa situação, o único erro do Renan foi de querer ficar bater boca com o Costenaro. Quer deixar, sei lá, outras pessoas para fazer isso que estavam ao redor. Né? Acredito que, no momento que é um ano eleitoral como esse, não acho que seja positivo o Renan ficar comprando briga com qualquer um. Tem que comprar as brigas corretas que garantirão o êxito no final do ano. Trabalhando para o vereador, trabalhando para o candidato à presidência do MBL. Eles fecharam um acordo para não brigarem publicamente com o preço de um cargo. Recebeu bem o dinheiro, né? Pra ficar caladinho. Foi você que se vende pra todo mundo. Eu me vendi pra quem? Você falou que o Ricardo Nunes é envolvido com o PCC. Você fala, não encosta não, irmão. Você falava mal do MBL, você tá junto aí. Candidato a presidente perdendo a linha. Tá perdendo a linha. E eu tô perdendo a linha? Você chamou o Ricardo Nunes de bandido. Curioso o Gabriel Costenaro ficar querendo bater boca a respeito de cargo. Porque, acreditem se vocês quiserem, um dos motivos do Costenaro ter saído do Movimento Brasil Livre foi de que o Costenaro queria trabalhar no gabinete do Faustino no Rio Grande do Norte e, assim, simplesmente a Nacional vetou. Simplesmente falou, ó, assim, você tá numa situação complicada, acabou de perder a eleição, ele claramente não tá com plenas capacidades mentais para assumir um cargo que seja, e mesmo se assim fosse um problema grande para ele, questão de emprego, ele precisasse de um trabalho, a própria Nacional chegou a oferecer um emprego para ele, para trabalhar no escritório do MBL em São Paulo. Ele recebeu a oferta de trabalho e a recusou. Assim, mesmo que não fosse um cargo, assim, mesmo se ele fosse trabalhar ali em São Paulo, não fosse ganhar um salário que ganharia como assessor, morrer de fome não ia. Né? Assim, ele fica querendo acusar os outros de se vender por cargo, mas ele não se olha no espelho. Envolvido com o PCC e você tá junto. Eu me vendi, te desafio a ser homem e falar publicamente que vocês falavam do prefeito Ricardo Nunes e do Milton Leite nos bastidores. Não vai, né, frouxo? Porque agora vocês estão cheios de cargos na sua prefeitura. Aí o presidente da missão. O único cargo que eles têm ali é o da subprefeitura da Vila Mariana, em São Paulo, que é o do Mininato. E, para quem não conhece, para quem não sabe, na cidade de São Paulo, por ser uma cidade muito grande, ela é dividida. Tem a prefeitura de São Paulo, mas também tem as subprefeituras, onde essas subprefeituras cuidam de determinados bairros e áreas da cidade. Né? Se não me engano, São Paulo acho que deve ter 32 subprefeituras. E normalmente, assim, pode questionar se é uma coisa correta ou não que fazem, mas as subprefeituras, elas são distribuídas para os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, onde a maioria dos vereadores de São Paulo indicam um subprefeito numa determinada região. E isso, gente, assim, direita, esquerda, o próprio Movimento Brasil Livre tem subprefeitura em São Paulo. Simples. Né? Isso por si só não seria uma coisa errada e imoral, como o Costenaro quer pintar aqui no vídeo. Mas imoral, eu vou mostrar para vocês depois o que é imoral de verdade. Do MBL, vagabundo é quem se vende pro Ricardo Nunes, igual você fez com a subprefeita. Eu sou prostituta? Você, papinho com o Ricardo. Eu pedi emprego pra quem? Eu queria voltar pro Rio de Janeiro que eu tava aguentando as merdas. Não, já ficou comprovado já. Eu posso até mostrar, colocar um vídeo de anexado aqui, que de fato o Costenaro, ele queria trabalhar, ele nem queria voltar pro Rio de Janeiro. Ele queria ir pro Rio Grande do Norte trabalhar com o Faustino. Vocês estavam falando lá. Vai me tirar daqui? Por quê, cara? Você tá achando que tu vai chegar no Rio de Janeiro e ficar mentindo pros outros? Fala aí. Tá me empurrando, cara. Tá me empurrando por quê, Renan? Olha lá, ó, o Riso metendo a mão no cinegrafista. Isso aí, Riso. Tô perdendo a linha. Não me encosta não, irmão. Aí. Eu tô fazendo jogo de cena, você não é homem pra debater. Você gosta... O Costenaro que tá fazendo um barraco aqui, que tá causando, e é o Renan que tá fazendo o jogo de cena. De debater combinado. Vamos falar? Por quê? Porque você não é homem. Você se vendeu pro Ricardo Nunes, não vendeu. Você se vendeu pro Ricardo Nunes, se vendeu. Seu merda. Você quando vier no Rio de Janeiro, você vai me ver aqui mostrando quão lixo vocês são. Vocês são safados. Gastou dinheiro com puteiro. Dinheiro doação com puteiro. Não encosta nele não.
Agora, a melhor parte, já que o Renan quer falar publicamente dessa história. Só lembre que eu me arrependo de tudo. Vocês não. João 8:11. Vá e não peques mais. Mas eu te desafio a irmos em um podcast, você e eu, e abrirmos a caixa preta do MBL. Bora? Vamos mostrar essas reuniões e puteiro que aconteceu entre coordenadores nacionais do MBL? Quem tem mais a perder? O candidato a presidente? Ele vai ter que provar isso que ele falou agora. Né? Porque, assim, quem dera se realmente rolasse putaria dentro, assim, se rolasse, assim, se tá rolando alguma putaria entre coordenadores, tá acontecendo alguma coisa a mais nas reuniões que eu não tô sabendo, assim, por favor, me chamem para participar, tá bom? Me chamem para participar que eu aceitarei o convite. Inclusive sobre convidar para participar de podcast, de debate, assim, o Renan. Vai ser uma coisa impopular que eu vou dizer. Pode ter pessoal comentando aqui nos comentários, mas o Renan, como candidato presidenciável, o foco dele é debater com outros candidatos, outros pré-candidatos presidenciáveis. Por exemplo, o Aldo Rebelo, o Flávio Bolsonaro, o Lula, o Romeu Zema, o Caiado. Se for para o Renan debater, vai ser com essas figuras. E não com o Gabriel Costenaro, da vida. Inclusive, falando de desafio para o debate aqui, Costenaro, se você estiver vendo esse vídeo aqui, eu quero que você aceite o convite que o Alexandre Santos fez para você debater contra ele. Que tal? Você, Gabriel Costenaro, quer só brigar com gente grande, com gente para te dar hype. Por quê? Porque esse ano você vai estar disputando as eleições esse ano. Não adianta de disfarçar, falar que esse ano você não vai disputar a eleição, porque você vai tentar disputar por cargo, sim. E você quer tentar ganhar apoio, relevância, dentro de haters do MBL. Simples. Eu torço para que isso não dê certo, mas assim, eu não duvido de que isso seja uma boa estratégia e que você venha a ser eleito dessa forma. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, olhando nos comentários aqui, de que o próprio Pedro Duarte, que ele comentou no vídeo, tá contra ele. Como tem gente ressentida nesse mundo. Inclusive, eu vou abrir a publicação do Metrópolis ali pra gente ver como é que tá a reação da galera aqui. O Brazilian Poker Plays, inclusive se você estiver vendo esse vídeo, Aloysio, manda um joinha aí. Ele postou o print do Pedro Duarte aqui, ó. Como fui citado aqui, vou responder. Primeiro, Costenaro, triste ver como o ressentimento passou a te pautar. Você queria um cargo, não teve, e por isso passou a atacar as pessoas que te ajudaram. Conseguiu um novo, pago com recursos públicos, e entrega o que de trabalho? Rapaz, essa do cargo do novo que ele chegou a ter, eu não sabia disso. Não sabia. Assim, o Pedro Duarte acabou trazendo uma informação nova pra mim, isso aí. Né? Inclusive, assim, sobre o Pedro Duarte, faça o comparativo. O Pedro Duarte, ele também saiu do MBL, hoje ele tá compondo chapa ali, tá compondo a base do Eduardo Paes, o que é uma coisa vergonhosa, ser base de alguém como o Eduardo Paes. Mas, compare a postura. Mesmo que o Pedro Duarte venha ter discordâncias com o MBL, ele se manteve respeitoso. Não tá fazendo esse tipo de coisa que o Gabriel Costenaro tá fazendo. E se dando a César o que é de César, o Pedro Duarte no Rio, ele faz um trabalho muito bom no Rio. Inclusive um trabalho mais socialmente relevante do que o trabalho que o Costenaro faz. 2. Seu ressentimento te levou a atacar o Igor, um dos caras mais corretos e trabalhadores que já conheci. Tenho inúmeras fotos do Igor chegando para trabalhar na Câmara entre as 7 e 8 da manhã, tendo saído de São Gonçalo e ficando até tarde. Ele é um cara trabalhador, honesto e que entrega muito. Por isso, seguiu no gabinete. Assim, o Igor Borges, que ele está comentando aqui, é um dos melhores quadros do que o Movimento Brasil Livre tem, por mais que ele não seja uma figura pública. Para quem já fez academia MBL, principalmente no passado, sabe de quem ele se trata. Né? Ele se formou na primeira turma em 2021. Pelo que eu já ouvi falar, ele foi, até hoje, o melhor aluno que a academia MBL teve. Ele só tirava nota A, só A. E ele era exemplar nos trabalhos que ele fazia, inclusive. Nos trabalhos ali dentro da academia. Né? Tanto que ele era coordenador da academia MBL, ele era um dos responsáveis por gerir a academia ali, junto com o Ricardo Almeida e o Ian Garcês. E assim, eu já pude conhecer ele pessoalmente também, baita sujeito, muito esforçado, e que
assim, é uma pena, ele tá sendo vítima desses ataques que o Costenaro tá fazendo. Talvez por não entender o valor do trabalho duro que você fica tão indignado com isso. Ou talvez por querer a vaga dele. Não sei. Eu acho que é bem possível a segunda opção, viu? Mas, repito, Igor trabalha muito e é autorizado, saiu do gabinete para acompanhar o Renan numa agenda e retornou depois. Zero problema nisso. E bem melhor que ficar zanzando pela Cinelândia em busca de um vídeo sendo pago com fundo partidário. Rapaz! Oh, os caras fizeram até um edit aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Assim, o Costenaro, eu acho que a única pessoa que ele conseguiu ajudar nessa história toda, assim, se a intenção dele era prejudicar o Renan nessa história toda, conseguiu ajudar aqui, ó. Candidato a presidente do Brasil. Propaganda melhor não tem. O print aqui, ó. Você confiaria no político que trai as pessoas que dão todo o suporte pra ele? Nem tudo é por votos a crescer, é sobre lealdade. Agradeço o apoio e carinho. Obrigado pela doação. É, Gabriel Costenaro, o print é eterno, hein? Deixa eu ver isso aqui. Parece um vídeo mais antigo isso daqui. Vamos ver. Gente que não estaria no MBL se não fosse academia. Eu não teria entrado. Como, mano, um cara de 30 anos que nunca votou na vida, como que eu me aproximaria do MBL e teria todas essas oportunidades que a academia dá pras pessoas? Como? Não teria como. Então, tipo, de tudo que... É engraçado lembrar dessa época que o Renan tava careca, por causa do transplante capilar que ele fez. Que o MBL tá construindo, e se você deixar maturar tudo certinho, mano, a gente vai chegar onde a gente quer, tá ligado? O Costenaro, assim, por mais que ele veio a ter divergências conosco, veio até as tretas conosco, custava ele ser no mínimo respeitoso. Custava ele no mínimo. Assim, ele fica soltando goela, fica com a goela cheia pra falar mal da gente. Mas ele só cresceu. Ele só se tornou quem se tornou por nossa causa. Pelo fato do MBL ter dado todo o ferramental de conhecimento para ele fazer o trabalho político. Agora eu quero mostrar aqui, ó, o Gabriel Costenaro aqui. Eu vou mostrar os stories do Gabriel Costenaro aqui. Ele postou aqui nos stories: fugiu igual um rato. 10h30 da manhã sairá o vídeo. Vamos abrir a caixa preta do MBL. Eu fui olhar aqui no Instagram dele. O último vídeo que ele postou foi esse. Aqui, que foi o que a gente viu ali. Eu até fui ver no YouTube se tinha alguma coisa. O último vídeo mais recente dele aqui foi esse daqui, ele numa manifestação que teve. Inclusive, pessoal, eu recomendo que vocês vejam o YouTube dele aqui, porque vocês vão reparar que é o mesmo tipo de vídeo que o Bétega fazia. E vocês sabem aonde que o Bétega chegou, o que resultou no Bétega. Né? Inclusive, se você é bolsonarista e está vendo esse vídeo aqui, saiba que esse tipo de vídeo que é feito, tipo, fomos na feira dos invasores de terra do MST, esquerdistas não soube responder e perdeu a linha. Lula traiu os índios, faz o L. A esquerda do PSOL passa pano para a milícia. Vamos ver aqui. A esquerda pela censura. O cinismo da esquerda é cristalino. Petistas apoiam a censura e defendem o 9 dedos. Lula sabia da invasão que fizeram em Brasília. Professores do PT manipulando aluno. Por mais que vocês achem que esse tipo de conteúdo, nossa, é um conteúdo que está demonstrando a hipocrisia da esquerda, ou mostrando duras verdades sobre a esquerda, não está fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de conteúdo se esse tipo de conteúdo só é feito para gerar hype só. Assim, esquerda nenhuma está sendo afetada com esse tipo de vídeo. Uma rede social está sendo promovida apenas. Promovida através de estímulos dopaminérgicos que esses tipos de vídeo têm. Né? E também tem outros stories também que eu vou mostrar aqui do Costenaro aqui, ó. Que lembra que eu falei... Deixa eu voltar aqui. Lembra do que eu falei antes? Lembra do que o Costenaro falou? Lembra do que o Renan falou ali? Ah, que o Costenaro saiu com puta, não sei o que e tal. Eu vou mostrar esse story. Quem entender o que eu vou dizer, é só pegar o vídeo que eu acabei de postar que vocês vão entrar no contexto. Olha como que as coisas são. O Renan achou que a parada que ele falou ali sobre o puteiro ia me ofender, sendo que eu me arrependo de ter sido incentivado por essas reuniões em puteiro que o MBL promovia. Assim, o Costenaro, ele nem desmentiu, assim, ele só tipo, confirmou. Não, eu peguei o dinheiro de doação mesmo, que eu recebi durante a campanha,
E foi pro puteiro mesmo. Assim, isso é o que ele falou, de que o MBL promovia orgia em puteiro. Assim, eu vou ficar indignado com isso se esse tipo de coisa acontecer e eu não ter sido convidado para isso. Assim, se eu for ficar indignado com isso, é só de eu não ter sido chamado só. Só que ele tá tentando colocar uma parada em cima de mim, onde pessoas que estão dentro do MBL, pessoas que namoram, eram casadas, são casadas, negócios que tem fotos, grupos... Pô, cara, tá botando pessoas que estão do teu lado aí dentro dessa berlinda. Eu acho que você tava meio descontrolado ali. E a questão é, cara, vai querer entrar em rota de colisão comigo publicamente? Porque eu sei de muita coisa, você sabe disso. Se pegar essa galerinha grande, eu não vou responder militante não, tá? Eu tenho pena de que é militante do MBL porque tá sendo usado e não sabe o que acontece de verdade dentro do MBL. O Gabriel Costenaro fica falando que vai revelar alguma coisa, não sei o que e tal. Nas redes sociais dele, vamos ver aqui, ó. Se ele fosse revelar qualquer coisa que ele tivesse a respeito do MBL, de acordo com o ódio que ele diz ter, ele já não teria divulgado há muito tempo. Se tem alguma coisa realmente, diga, prove. Simples, não tem outra coisa que você precisa fazer. Apenas prove. Apenas fale. Assim, o pessoal, assim, eu vou dar uma dica pro pessoal. Quando uma pessoa diz que vai soltar alguma grande bomba, que vai falar alguma coisa, não sei o que, não, eu tenho um grande segredo aqui, ó, não sei o que e tal, mas eu só vou contar isso se... Não tem essa se você contar isso. Se você sabe de alguma coisa que é importante, é relevante, e você não acredita que essa coisa é o que você precisa ser feita, então faça. Diga. Não precisa ficar escondendo. Aliás, eu tenho um compromisso público aqui, que é o seguinte: caso em algum momento o Gabriel Costenaro solte alguma coisa que realmente seja comprometedora, realmente entre em conflito com o que eu espero do MBL, a minha expectativa e a minha visão de mundo a respeito, eu chego aqui e falo, ó, o Gabriel Costenaro estava certo. Terei a humildade de fazer isso da mesma forma que eu fiz quando eu senti que o Bolsonaro me traiu, que ele não cumpriu com o que prometeu. Né? Acredito que, agora indo para reflexão, acredito que é importante as pessoas, quando confrontadas com aquilo que elas achavam verdade e elas veem que é mentira, de expor, de denunciar, de jogar no ventilador, e não de simplesmente fazer o que o Costenaro fez, que foi assim, sair do MBL, ficar um tempo sumido. E assim, ainda que ele quisesse tirar um tempo, tudo bem, de boa. Só que do jeito que ele fala hoje, de que tem alguma bomba, de que vai revelar alguma coisa, eu juro pra vocês, se tivessem qualquer coisa para ser revelada ali, ele já teria revelado há muito tempo. Né? E é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos aqui no vídeo. Espero que com esse vídeo, eu possa ter agregado um pouco, que seja na vida de vocês. Né, que vocês façam uma reflexão no que eu disse nesse vídeo aqui, né, e que, assim, essa situação toda, né, no fundo, mostre apenas quem o Gabriel Costenaro é e que isso tenha um fim. Né, porque ao contrário do que o pessoal pensa, tipo, quanto mais durar uma treta, melhor. Eu acho que isso não é uma coisa positiva para um debate sério, para uma discussão séria. Temos problemas sérios que precisam ser resolvidos. Claro, a treta, a briga faz parte, mas a gente não pode ficar perdendo tempo com isso. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Domingo, 4 da tarde, tem live aqui no meu canal. E espero vocês lá.